Agora a gente vai trabalhar um ponto que, sinceramente, cuidado para não se apaixonar, porque ele é muito interessante e, assim, gera eventos e inúmeros debates hoje. É acerca do nosso dano moral e a pessoa jurídica. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que talvez esse vídeo nem precisaria estar sendo gravado. Porque se a gente olhar de uma maneira superficial ou até mesmo mecânica acerca desse dano moral desse ente jurídico, a gente nem precisaria gravar esse vídeo, porque a gente vai olhar a súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça e vai verificar que diz lá a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Então, se a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, eu poderia fechar esse vídeo e boa, bora para a próxima. Mas não, a gente tem que explorar essas consequências e essa citada súmula. Por quê? Porque primeiro que ela possui justificativa constitucional. Quando você olha o inciso 10º do nosso artigo 5º da Constituição Federal, a gente vai ver lá que está escrito: são invioláveis ali o direito à indenização, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado agora sim o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em nenhum momento nesse citado inciso está falando pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, por não falar nada disso, então existe uma justificativa plenamente constitucional acerca dessa possibilidade do dano moral referente às pessoas jurídicas, tá? Mas esse vídeo está sendo gravado para a gente investigar, na realidade, de qual forma nós podemos adaptar a estrutura e as peculiaridades das pessoas jurídicas ao modelo do dano extrapatrimonial. Porque a gente vai ter as empresas, no sentido lato, a gente terá os entes despersonalizados, a gente terá também o nosso dano institucional. Quando existe ONG, quando existem instituições, até mesmo o próprio Estado, será que ele pode ser um sujeito a pleitear uma indenização por dano moral? E, em razão disso, a gente está gravando esse vídeo e vamos explorar esses pontos. Tá? Então, o primeiro ponto é a empresa e o dano moral. Imagina que loucura falar a dignidade da pessoa humana para a pessoa jurídica. E aí é isso que a gente vai trabalhar. Por quê? Porque o primeiro ponto que a gente tem que abrir é que a pessoa jurídica não possui dignidade. E, portanto, ela não é titular de direitos da personalidade. A pessoa jurídica, então, não é possuidora dos direitos da personalidade. Calma que a gente vai chegar ao porquê dela ter uma possível indenização decorrente de uma juridicidade na esfera moral. Como a gente vai falar de moralidade, sendo que esse ente não possui dignidade? E aí está uma das consequências do porquê o próprio princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser o norte do nosso dano moral, tá? Ele é, assim, muito utilizado, ele deve ser, sim, um guia, mas quando a gente está trabalhando de pessoas jurídicas, ele não se adequa. E nosso direito civil tem muito disso. Então, se ele não se adequa, a gente tem que mostrar o porquê que ele está nessa esfera, tá? Então, primeira coisa, a nossa dignidade é um atributo inerente à própria condição humana. Então, a gente tem que, como um atributo intrínseco inerente à condição humana, ele vai ser ali a nossa própria racionalidade, a nossa própria autonomia, essa questão da própria edificação de cada projeto existencial. A nossa dignidade está aí. Então, a nossa pessoa natural é um valor que antecede ao próprio ordenamento jurídico, enquanto a nossa pessoa jurídica é concebida pelo direito. Olha que interessante, a nossa pessoa física, ela antecede o direito. A nossa pessoa jurídica, ela é concebida pelo direito. Então, o nosso sistema ele vai reconhecer que a personalidade, como um dado pré-normativo e concede a capacidade desse direito, agora entendido como subjetividade, eu prefiro também utilizar intersubjetividade, mas não é o momento para se falar disso, mas a aquisição de direitos subjetivos não implica acessoriamente aquisição de dignidade. Calma, a gente vai entender. O Lawrence, que é um cara que eu sempre trabalho aqui, já trouxe também na aula quando era presencial, bons tempos, ele é muito taxativo quando ele afirma que a pessoa jurídica não é pessoa em sentido ético. Só o homem, enquanto pessoa, em sentido ético, tem dignidade. Pode suscitar, face ao seu semelhante, a pretensão a respeito e reconhecimento de seus direitos e ter os correlativos deveres, assumir responsabilidades. Só que em nosso sistema jurídico, o nosso legislador, o Congresso, enfim, ele adotou uma teoria da realidade técnica no artigo 45 do Código Civil, concedendo subjetividade às pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, sim, elas
possuem relações intersubjetivas e sim, elas possuem direitos e deveres. E cada vez mais a gente cobra questões das pessoas jurídicas e cada vez as pessoas jurídicas tendem a cobrar mais também dos seus consumidores. E aqui eu não estou falando de questões patrimoniais, eu estou falando sim de questões aqui que são inerentes à própria classificação de empresa. Por exemplo, consumo consciente, algo que cresce cada vez mais. Então, a gente procura comprar numa empresa que possui uma sustentabilidade, e não aquela noção de sustentabilidade restrita à questão ambiental, mas uma sustentabilidade através da ética, através dessa questão que seria a própria ética, um pressuposto inerente à dignidade da pessoa e à sua própria racionalidade, mas isso sim transcende ao indivíduo e vai para a empresa. Tá? Então, a gente precisa distinguir a personalidade aqui, subjetiva da pessoa humana, da personalidade objetiva que tem a pessoa jurídica. A nossa pessoa jurídica não vai ter uma dignidade subjetiva, mas vai ter uma dignidade aqui objetiva. Então, aposto que vocês já ouviram falar da honra subjetiva e a honra objetiva. Quando essa pessoa jurídica for buscar uma tutela de um dano moral decorrente ali de por exemplo, de algo que alguém está falando mal dessa empresa, a gente está trabalhando ali na esfera de uma honra objetiva, ou seja, como essa empresa é vista na sociedade, na coletividade. E óbvio que se você está prejudicando essa empresa falando algo que de fato, por exemplo, ela não cometeu, ela terá sim direito a buscar uma tutela, seja no plano da tutela inibitória, seja no plano da tutela ressarcitória, referente a essa ofensa à honra objetiva. Tá? Mas a gente vai explorar isso de uma maneira ainda mais qualificada. Então, a nossa pessoa jurídica, ela ostenta capacidade e é sim sujeito de situações jurídicas patrimoniais e também ela é centro de imputação de direitos e deveres, como eu falei para vocês, mas não possui uma personalidade e nem se titulariza em situações existenciais. Então, comentando o artigo 1º do nosso Código Civil, a gente vê lá que está escrito: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa. Então a gente tem aqui, e aqui seguindo o nosso Renan Tufo, né, ele vai apontar que existe uma impropriedade nesse artigo 1º do nosso Código Civil. Então imagina, a gente começou o nosso Código Civil errando. Então é complicado, a gente tem várias coisas que são sim complicadas. Por que eu falo que esse artigo 1º está errado e que eu estou me filiando ao Renan Tufo? Porque existe uma impropriedade diante desse princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento da ordem constitucional. Por quê? Porque a opção do vocábulo pessoa, a locução ser humano, não foi das mais felizes. Tá? A posição do nosso legislador permite a ideia de que tanto o ser humano como as pessoas jurídicas são sujeitos de direitos e deveres, mas ao tratar o ser humano apenas como pessoa, né, no sentido genérico e sem especificações, com certeza deixou de se observar a indicação constitucional que preza pela pessoa humana como fundamento da ordem jurídica. Tá? Então, eu falo direitos e deveres da pessoa jurídica, mas não nesse sentido da dignidade da pessoa humana, e aqui está a nossa impropriedade do nosso artigo 1º. Tá? E é interessante verificar como que isso funciona no plano global, né? Ou seja, como que funciona o fundamento para justificar a existência dos danos morais. A gente vai verificar que a nossa Convenção para a Proteção de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais não exclui a possibilidade de uma compensação de danos morais para as corporações. Tá? Então essa regra, ela reflete na prática internacional, em particular na nossa Corte Europeia de Direitos Humanos. Olha que interessante que, por exemplo, o que nosso leading case, vamos dizer assim, lá, foi o caso Comiviesol versus SA versus Portugal, que considerou lá a nossa Corte Europeia que, aspas, não se pode excluir a possibilidade de se atribuir compensação por danos extrapatrimoniais para uma organização comercial quando a prolongada incerteza do descumprimento por um terceiro de suas obrigações dentro de um período razoável causa considerável inconveniência aos seus administradores e colaboradores. Então a nossa decisão aqui ela não foi motivada no sofrimento psíquico ou moral dessa entidade, mas por um prejuízo causado a bens intangíveis, isto é, aquilo que nós no Brasil a gente vai chamar como honra objetiva da pessoa humana. Tá? Então a gente está tutelando a honra objetiva dessa empresa. O nosso próprio legislador aqui nacional, ele manifestou a sua preocupação aqui com a indevida aproximação entre pessoas naturais e pessoas jurídicas lá no artigo 52 do Código Civil de 2002,
Quando a gente pega esse artigo 52 do Código Civil de 2002, a gente vai verificar lá que está dito que aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, cabe um elogio a essa redação do dispositivo por não conferir à pessoa jurídica os direitos informados por valores inerentes à pessoa humana, mas apenas a extensão dessa técnica da tutela da personalidade. Então, a gente está aqui tutelando a personalidade, mas não está estendendo os direitos da dignidade da pessoa humana à pessoa jurídica. Tá? Então, é louvável, como a gente errou no artigo 1º, aqui a gente tem um acerto gigantesco e esse acerto tem que ser reconhecido. Então, o artigo 52 do Código Civil de 2002, ele é perfeito. Tá? Então, não obstante também ela seja dotada dessa capacidade para o exercício de direitos, a nossa pessoa jurídica ela é desprovida de personalidade, concebida aqui como um bem jurídico, objeto de situações existenciais. Já falei isso para vocês, tá? Então, a gente tem uma axiologia constitucional e essa axiologia ela impede a equiparação da nossa empresa à pessoa humana, tá? Então, ao contrário do que poderia supor uma leitura aqui do nosso texto civil, enfim, a gente tem aqui uma escancaração de que a pessoa jurídica ela não será titular de direitos da personalidade. A pessoa jurídica não será titular dos direitos da personalidade. Mas, por uma concessão do nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 52, ela terá sim acesso às mesmas pretensões que a pessoa natural dispõe quando a sua esfera existencial, na realidade, é ofendida. Então, quais são esses direitos? As tutelas inibitória e reparatória. Então, uma preventiva, né, a tutela inibitória ela é preventiva, e outra em face de uma ordem repressiva, que é a nossa tutela reparatória. Tá? Então, a inibitória serve para tutelar a pessoa jurídica em face a uma ameaça ou reiteração de ilícitos, e a nossa reparatória para acautelar a pessoa jurídica diante de danos injustos. Tá? Então, a gente está aqui nesse ponto. Olha que enunciado perfeito, o enunciado 286 do Conselho de Justiça Federal e dando interpretação ao artigo 52 do Código Civil. Olha lá, os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais à pessoa humana decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de tais direitos. Perfeito, ótimo, dá vontade de tatuar esse enunciado. Então a nossa pessoa jurídica ela nada mais é do que titular de honra, imagem, identidade e nome. Mas quando se cogita aqui da ofensa ao nome dessa pessoa jurídica, é inaceitável para nós haver qualquer referência a uma ofensa à sua dignidade em pretensa similaridade, similitude, né, ao que ocorre na ofensa ao nome do ser humano. Então, a gente não pode comparar uma ofensa ao nome da empresa com a ofensa ao nome de uma pessoa, de maneira alguma. Mas a gente tem ali sim um direito a ser tutelado, que é o nome dessa empresa. Tá? Você imagina que o nome de cada indivíduo consta de sua supremacia existencial. A gente, ainda mais em países latinos, né, o nosso nome, por exemplo, a gente quando vai fazer um artigo científico, alguma coisa nesse sentido, a gente coloca o nosso primeiro nome, nosso prenome. Depois a gente coloca antes o nosso sobrenome, só que quando você vai ver lá nos Estados Unidos, por exemplo, Karl Popper, vai ter Karl, P. ponto. Aqui não, aqui se não colocarem Arthur depois do Strozzi no final, eu vou me sentir ofendido. Então, a gente valoriza muito o nosso nome. Isso é existencial, essa dotação de uma identidade como atributo primeiro da personalidade é o nosso nome. Então, em contrapartida, o nosso nome comercial é um atributo econômico da própria lógica empresarial, pautada na produtividade e desempenho econômico. Então, a gente tem o nosso nome comercial e a gente tem o nosso nome como pessoa. E esse nome comercial, enfim, é passível de cessão em um negócio jurídico patrimonial, por exemplo. Então é inerente ao próprio desenvolvimento da instrumentalidade dessa empresa. Tá? Então a lesão à honra ou à imagem dessa empresa acarreta um abalo à sua credibilidade, podendo sim essa ser considerada como o seu posicionamento perante os clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade geral, até mesmo seus próprios colaboradores, enfim, em toda a sociedade. Então a gente vê aqui uma nítida preocupação com a repercussão desse dano decorrente sobre o patrimônio imaterial da pessoa jurídica. Tá? Então algo que ultrapassa um dano existencial e sim se projeta ali na própria sobrevivência econômica da empresa no mercado. Então imaginemos, a gente está imputando
hoje em dia a gente vive numa pós-verdade que se impulsiona fake news todos os dias. Né? Então, imaginemos que a gente pega uma empresa A, vamos imaginar, a Faculdade Dom Bosco. E aí sai um monte de boato da Faculdade Dom Bosco, demitindo um monte de funcionário, fechando as portas, etc., falando que já era, porque houve uma agressão a algum funcionário decorrente da chefia, alguma coisa desse sentido, só que vai se verificar que não houve nada disso. Isso mancha a credibilidade da empresa perante toda a sociedade. E é óbvio que a sociedade tem sim que penalizar as empresas que cometem tipos de infrações que não cabem mais nos nossos tempos modernos. Mas, se foi feito de uma maneira injusta essa repercussão que teve social, óbvio que a gente tem que tutelar essa empresa. E ela vai se tutelar pelo próprio desenvolvimento econômico. Então a gente não está falando de direitos existenciais, mas sim da própria existência da empresa no mercado de trabalho. Tá? Então a nossa opção da súmula 227 do STJ foi a de transformar esses danos patrimoniais de difícil averiguação, quantificação e liquidação em danos morais. Tá? Então, sob o nosso ponto de vista do pragmatismo, não cabe efetuar críticas acerca dessa súmula. Tá? Mas, contudo, e infelizmente, a subversão axiológica que teve do texto constitucional, ela é evidente. Então, as lesões inerentes ali à reputação da pessoa jurídica repercutem exclusivamente em sua atividade quando não existem sócios, é claro. Pois os bens jurídicos não são traduzidos, na realidade, na personalidade humana. Então, há uma diversidade de princípios e valores que inspiram as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Trouxe uma jurisprudência para vocês no roteiro bibliográfico, eu quero ler essa jurisprudência, porque ela norteia o nosso direito civil, tá? No que se refere à indenização de dano moral com legitimidade ativa das pessoas jurídicas. Então, eu vou ler esse julgado aqui para vocês, tá? Vamos lá. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas apenas na hipótese em que haja ferimento à sua honra objetiva, isto é, ao conceito de que goza no meio social. Embora a súmula 227 do STJ preceitue que, aspas, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a aplicação desse enunciado é restrita às hipóteses em que há ferimento à honra objetiva da entidade, ou seja, as situações nas quais a pessoa jurídica tem o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio. Talvez por isso o artigo 52 do Código Civil, segundo o qual se aplica às pessoas jurídicas no que couber a proteção aos direitos da personalidade, tenha se valido da expressão, aspas, no que couber, para deixar claro que somente se protege a honra objetiva das pessoas jurídicas destituída, que é de honra subjetiva. O dano moral para a pessoa jurídica não é, portanto, o mesmo que se pode imputar à pessoa natural, tendo em vista que somente a pessoa natural, obviamente, tem atributos biopsíquicos. Tá? Então, o dano moral da pessoa jurídica, por sua vez, assim sendo, está associado a um desconforto extraordinário que afeta o nome e a tradição no mercado, com repercussão econômica, a honra objetiva da pessoa jurídica, vale dizer, a sua imagem, o conceito de boa fama, não se referindo aos mesmos atributos das pessoas naturais. Informativo 508 do STJ, através do RESP 1298689 do Rio Grande do Sul, julgado em novembro de 2012. Tá? Então, o nosso enunciado 227 do STJ, a gente vai verificar que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral e ele será restrito àquelas hipóteses em que há o ferimento à honra objetiva da empresa em que a pessoa jurídica tem o seu conceito social abalado pelo ato ilícito. Tá? Então, essa restrição do dano moral da pessoa jurídica à seara da sua honra objetiva, nos auxilia na compreensão de reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais essa corte firmou o entendimento que, aspas, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplemento, o dano moral se configura em ré ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja a pessoa jurídica. Então, se a pessoa jurídica tivesse uma inscrição indevida ali perante órgãos de restrição de crédito, ela possuirá legitimidade ativa para pleitear uma indenização e também essa indenização, esse dano será em ré ipsa, ou seja, prescinde
de prova, tá? Então, quando o nosso nome da empresa é injustamente negativado, assim o abalo em consideração social ali da empresa, tá? Então, a prova desse ato ilícito, do protesto indevido ou da inscrição irregular, mesmo que pelo abuso do direito, será indispensável para lastrear a pretensão reparatória, tá? Então, por mais que seja dano moral em ré ipsa, eu já falei uma crítica acerca do ré ipsa lá na nossa tentativa de conceituação do dano moral, aqui também vou fazer essa ponderação. Por quê? Porque a nossa prova, que se prescinde nesse caso, não é a do comportamento da antijuridicidade, do antijurídico do ofensor, mas das condições reais aqui sobre a saúde financeira do ofendido. A gente concorda com a súmula 189 do Conselho de Justiça Federal, que dita que na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica, o fato lesivo como dano eventual deve ser devidamente demonstrado. Então você tem que comprovar, você tem que demonstrar esse dano moral sofrido, tá? Então, no dano extrapatrimonial, tenha sido ele direcionado aqui a uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, não se pode presumir a violação de um dever jurídico, mas apenas as suas consequências. E isso é muito claro para nós, tá? Então, eu estou falando muito tá então. Então, desculpa por repetir tá então, mas é a minha gíria de hoje. Minha muleta, como diz por aí. A eventual perda de clientes, dificuldades de acesso ao crédito, impedimento de participação em licitação, enfim. Tudo isso é uma ofensa à honra objetiva e são sim passíveis de comprovação da pessoa jurídica nesse processo. Então, a pessoa ali pode sim comprovar a impossibilidade de participar ali de licitações para pleitear essa demanda reparatória. Ela não só pode, como ela deve, tá? Então, a sua comprovação ou não em nada impactará na aceitação do dano moral, mas sim no cálculo ali referente do dano patrimonial, principalmente no âmbito dos lucros cessantes. A gente verifica esses pontos. Vale ressaltar dois outros pontos interessantes que se referem ao dano institucional como uma terceira via. O que seria o dano institucional? Através esse dano moral cometido ali por pessoas que não possuem fins lucrativos. Por exemplo, associações, fundações, ONGs, ONGs, né, e o próprio Estado, em sentido amplo, elas não possuem ali um interesse econômico, mas sim, se tiverem ali a sua honra objetiva, pode pleitear esse dano moral. Eu não vou explorar muito, é possível de exploração esse ponto, mas não vou explorar muito, só fiz a ressalva. E um outro ponto que também a gente tem que trabalhar são os entes despersonalizados. O que seria um ente despersonalizado? Por exemplo, a massa falida, o espólio, essas coisas. O espólio eu já falei para vocês que não possui legitimidade para pleitear esse dano moral. Mas a massa falida também não. Mas vai falar assim, mas tá, alguém está fazendo uma ofensa ali a uma eventual massa falida, o que vai acontecer? Os sócios, enfim, essas pessoas que integram ali essa massa falida, esses sócios dessas pessoas jurídicas, se consideram vítimas de uma concreta lesão à dignidade. Não será o grupo despersonalizado que provocará a atuação no Poder Judiciário, mas cada membro desse grupo deverá provar a efetiva violação a um atributo da personalidade, assim como a extensão desse dano. Então, não é a massa falida e nem o espólio, mas sim cada indivíduo, no caso da massa falida, eu já explorei o espólio, mas sim cada indivíduo, ali o sócio dessa ex-empresa, né, enfim, dessa massa falida, tem que ingressar individualmente ou até mesmo em conjunto, sem maiores problemas, até indicável que você entre em conjunto, para pleitear essa demanda reparatória. Tá? Então, novamente, tá? Então, a gente finaliza mais esse ponto. Vou tentar gravar mais um vídeo que é sobre o nosso dano moral coletivo. Vai ser um vídeo curto, porque provavelmente vocês terão essa aula quando se tratar de direito do consumo e também do direito ambiental, mas eu vou também dar alguns pitacos aqui e a gente já retorna para finalizar a nossa aula de hoje. Obrigado!